Fala, turma, eu sou Eduardo Nascimento, estou aqui com o Thiago Vinícius, meu parceiro aqui no podcast, o KGMcast, o nosso ambiente que a gente vai falar sobre negócios e vai falar sobre também tecnologia, né, com a turma. Hoje, na presença aqui de seu Gabriel Mouzinho, nosso CEO. Seja bem-vindo, seu Gabriel. Obrigado. E Rodrigo Mouzinho, o nosso diretor comercial. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Isso aí, vamos embora. E para começar o KGMcast, eu queria fazer a primeira pergunta. O que significa, seu Gabriel, KGM? Eita. Inclusive, muito cuidado com essa pergunta, porque o pessoal gosta de... não sei como Não, essa pergunta aí, ela é motivo de discórdia, tá? Em alguns momentos. Porque minha esposa disse que foi ela que botou o nome KGM, e eu tenho quase certeza absoluta que fui eu, mas toda vez ela diz, porra, fui eu que botei. Uhum. Brincadeira, mas KGM é Kátia, né? Gabriel Mouzinho. Uhum. Tá? Então, esse é o nome É mais simples do que as pessoas ficam imaginando por aí, né? Ficou parecido KGB. Exato, né? Polícia Secreta Russa, alguma coisa assim, né? Mas é um nome que remete um pouco à tecnologia. Exato, né? Interessante. Então, e fácil de falar. E sobre a escolha do nome, foi difícil de escolher ou foi uma coisa que deu pra... Rapaz, não foi muito fácil, né? Foi rápido. Se você parar para pensar, as pessoas tendem a fazer o nome dos seus negócios assim, né? Uhum. Né? Sempre pelas iniciais ou um sobrenome. Então, bicho, como eu falo sempre, simplicidade, às vezes, estão as melhores, né, coisas, né, as melhores soluções. Né? Exato. Então foi muito simples e foi rápido. Só não tenho certeza se foi ela ou se fui eu, né? Ela diz que é ela, mas tudo bem. Tá? Mas assim, é um nome, tanto é que a gente usa o K em todas as nossas empresas. Que a GM tem outras, o grupo tem outras coisas e tudo tem sempre o K, né? A gente tem a nossa marca própria, que é a Lancar. Exato. Né? O K deu muita sorte, né? E vamos manter. a gente vem usando. E a gente vem usando. Pode até fazer um teste depois, né? Botar um produto Langer pra ver se consegue vender mais que o Lancar. É isso aí. Tá bom. Pronto. E pra gente entender como é que funcionou o processo, para vocês chegarem até aqui, a gente vai contar um pouco sobre a história, vai querer saber de vocês como é que foi o processo. E primeiramente, como surgiu a ideia de começar a empresa? Foi do nada? Já tinha esse intuito já? Queria saber como é que foi o início. Então, Thiago e Eduardo. Bom, primeiro agradecer o convite, né? De chamar a gente aqui. Eu gosto muito de contar a nossa história. Eu acho que serve de exemplo para algumas pessoas, né? Para alguns empresários. E é uma história bacana, né? Porque eu abri a KGM, eu tinha 20 anos de idade, né? Eu fico prestando atenção à turma com 20 anos de idade hoje e fico tentando entender como é que com 20 anos eu já pensava, uma né? noção, né? Uma noção do que de ter empresa, né? Aquela vontade de ter a minha empresa, né? Então, foi um momento que eu casei com 20 anos de idade. O Rodrigo foi encomendado naquele momento, tá? E eu senti a necessidade de ter a minha própria empresa. E surgiu a ideia de abrir um escritório de representação, né? Eu fazia economia na Universidade Federal na época. Para eu ser economista na época, em 1990, a inflação estava disparadíssima, né? Então não tinha muito emprego, não tinha... Então eu tinha duas opções, ou abrir o meu negócio, ou fazer o concurso para o Banco do Brasil, ou Caixa Econômica Federal. Exato. Principalmente aqui, ou ir para São Paulo, né? Para tentar trabalhar. Menos oportunidade na época. Menos oportunidade. Então eu foquei mais em abrir a minha empresa, né? E aí tive a ideia de abrir o escritório de representação, fui-me embora para São Paulo, né? Participar de algumas feiras lá atrás de representação e conseguimos, né? Na primeira vez que eu fui eu já trouxe 3 representadas, né? O pessoal gostava da minha conversa, da minha vontade, da minha força, daquela necessidade, também, né? Então os caras se identificavam com essa minha ideia. E aí eu consegui trazer 3 representadas e a gente começou a trabalhar na área elétrica, as representações eram na área elétrica, né? E até que a gente fechou com uma grande fábrica, que era a General Electric, né, com a empresa americana. E foi uma surpresa, porque eu tinha 21, né, já tinha 21 para 22 anos, quando a gente fechou com a General Electric. E aí, o nome General Electric já me abria muita porta, né? E eu comecei a ter contato com empresas multinacionais, com empresas com uma visão muito futurista, né? E uma organização, né? Com uma filosofia americana também. Então, para mim foi uma riqueza. Tá? Sim, claro. E dali foram surgindo outras, né? Depois veio
a Nexans, a FICAP, né? Depois a Nexans, e vieram outras empresas, eu cheguei a ter 10, 12 representados. E fui crescendo dentro do mercado de Pernambuco e dentro das principais empresas aqui da região. E aí você vai criando nome. E as próprias pessoas os próprios clientes vão te indicando, né? Já que tu está fazendo um bom trabalho e você vai se identificando com as pessoas, você passa a ser indicado. E aí, de representação, surgiram outras oportunidades. A gente não ficou só em representação. E a minha cabeça estava aberta para oportunidades, tá? E aí surgiu a primeira oportunidade de a gente abrir uma outra empresa, que foi a parte de veículos especiais. A gente era representante da Hits Chance, que era uma empresa que vendia equipamento para manutenção em linha viva, em linha energizada. Vendia muito para Celp, para Chesf. E aí a gente abriu a parte de veículos especiais. Começamos a funcionar, abriu uma unidade separada e tal. E a coisa foi em frente. E até hoje ela existe, é cuidada por Bruno, né? E é uma empresa também de referência hoje no mercado, que é a KGM Veículos Especiais, tá? E durante o período da inauguração da empresa, ou da abertura das representadas, Rodrigo entrou. Eu tinha um planejamento para Rodrigo, que era mandar ele para o Canadá, porque eu tinha alguns amigos meus da GE que estavam indo para o Canadá, e, porra, na minha cabeça, o pai, ele prepara tudo, né? Já estava montado todo o esquema. Esse cara ir para lá, porque ele vai aprender a falar inglês, ele vai voltar mais fera ainda para tocar o negócio, mas ele não quis, né? Ele, eu tinha 18 anos de idade e ele queria, mas tu quer o quê, cara? Ele disse, eu quero ir trabalhar com você, eu quero ir para a KGM. Eu disse, mas tu vai fazer o quê na KGM? Não sabe de nada ainda, bicho. Eu disse, mas eu quero. Eu até comecei, né? O meu primeiro curso foi Ciência da Computação. Isso. Né? No dia que eu comecei a faculdade, eu comecei a trabalhar também na KGM, lá, KGM Representações, né, como vendedor. Então, passei um ano fazendo ciência da computação ainda, mas eu vi que não era para mim, né? Por enquanto eu chegava lá na faculdade 6h30 da noite, tudinho, estavam os meus colegas de curso desde meio-dia programando tudo. Eu disse, nada não é muito meu negócio não, né? Aí, cara, a estratégia que eu usei foi, Rodrigão, tu vai ficar do meu lado, então. Para onde eu for, você vai, né? E aí ele começou a estudar os catálogos, tal, ia para São Paulo, ia ter treinamento, ia ter feira, ia ter clientes, Rodrigo do meu lado, né? Então a gente foi junto e até por osmose ele foi pegando um pouco da experiência que naquele momento ainda eram poucas, mas que já existiam, né? E ainda era representação, né? E a gente era representação ainda. Não existia KGM LAN ainda. Não existia KGM LAN. A gente tinha trabalhando com a representação também, né? Isso. Não, assim, e era um escritório de representação profissional, né? Na época tinham mais de 10 vendedores, né? A gente tinha mais de 15 empresas que a gente representava e era um negócio forte, bem estruturado já, né? Por quê? A minha ideia sempre foi ter uma empresa estruturada. A minha ideia de ser representante comercial não era ser eu com a pastinha na mão e fazendo a venda, tirando o pedido, não. Tá? A minha ideia era oferecer um serviço para as fábricas diferente, dando suporte, tendo retaguarda, tendo back office, entendeu? Tendo estrutura. Então, isso fez com que a gente realmente crescesse muito a representação. A tal ponto, cara, eu pensava comigo, a gente vai fazer o que agora, né? Porque já estamos, acho que no topo aqui de representação, né? Conseguimos fazer grandes clientes, né, na nossa carteira, a Chesf, Petrobras, Cell, Pneu Energia, Grupo Brenan, bicho, o que você imaginar de cliente top, a gente conseguiu trazer para dentro da nossa carteira. Isso. Tá? Sobre essa questão do começo, que é sempre o ponto mais difícil, né? O senhor comentou que começou com 20, 21 anos aí o processo. Quando a pessoa é muito nova, até a questão de credibilidade, dificuldade de passar confiança para os investidores, para as pessoas que você está tentando convencer, é a parte bem difícil. Sobre essa questão de começar novo, tu acha que quais foram as principais dificuldades que tu enfrentou nesse processo? A dificuldade era exatamente essa, né? De você passar credibilidade. Porque tem um detalhe aí, né? Eu fazia economia e estava trabalhando com material elétrico, com energia elétrica, né? Então, não tinha o conhecimento técnico, eu fui adquirindo nos treinamentos das fábricas, né? Então, a gente acabou, com o tempo, insistindo e trabalhando correto, junto aos nossos clientes, e os caras começaram a gostar, a ver credibilidade, e aí a coisa foi. E por trás
do representante tinha toda uma estrutura de fábrica, né? Então, a gente... Aí vai postura, vai você não deixar o cliente sem retorno. Exato. Vai uma série de coisas pra você ir conquistando. O respeito você só consegue com o tempo, Com tá? o tempo, não adianta. E assim, teve mais uma coisa que foi o momento da entrada, depois da entrada de Rodrigo, que me chamou muita atenção. E eu vi, esse menino dá para o negócio. Uma vez a gente tinha uma representação. Esse fato é interessante, gente, para vocês ouvirem, porque foi um fato bacana mesmo e fugiu totalmente do meu controle, né? Rodrigo chegou um dia no escritório com um pedido. Eu não vou nem falar de valores, tá? Mas eu vou dizer o tamanho da obra para vocês. Se todo mundo conhece, o Shopping Rio Mar, por exemplo. Rodrigo chegou com um pedido de uma representada nossa, que era toda a iluminação do Shopping Rio Mar, que até hoje está lá, aqueles cachos de uva que estão pendurados. Iluminaram os projetos, né, na época. Iluminaram os projetos na época. Então, Exatamente. isso me chamou a atenção, porque eu não me envolvi, acho que zero. Se não foi zero, foi 0,1. Tudo foi ele que fez. O arquiteto era um americano, acho que grego. Grego, né? Que morava nos Estados Unidos. Então, o Rodrigo foi... E ele, eu comentava com minha esposa, eu disse, Rodrigo é bom comercialmente, então vamos, né? E aí, eu fiquei mais tranquilo, eu vi que realmente o cara se encaixava no nosso negócio, tá? Exato. Vocês falaram sobre a questão da KGM Representações, não foi? Isso. A veículos especiais também. Qual foi a virada de chave que vocês, poxa, a gente vai começar a KGM LAN, porque a partir desse ponto é interessante, porque a gente já tem alguns clientes corporativos. Boa Qual seria a pergunta. ideia? Boa pergunta, Tiago. Essa também foi super interessante. Por quê? Nós éramos representantes da Nexans do Brasil. A Nexans é uma empresa francesa e a gente trabalhava cabos elétricos, tá? Para linha de transmissão, muito para a refinaria Abreu e Lima, Petrobras. Então a gente trabalhava muito projetos de grande porte. E aí um diretor da Nexans me perguntou, Gabriel, eu preciso colocar um distribuidor de cabo LAN para cabeamento estruturado em Recife, porque a Nexans está trazendo para o Brasil não só o cabo LAN, que ela já fabrica, ela está trazendo as conectividades. E eu preciso de uma empresa que faça um trabalho de projeto, tal. Aí eu disse, né? Aí eu disse, mas me ajude a fazer isso. Aí Rodrigo disse, na hora, ainda me lembro. Topo na hora. Vamos embora. E quem botou o nome da KGM LAN foi esse diretor, tá? Da Nexans. Ele foi que numa conversa comigo aqui em Recife, ele disse, eu vou aí pra gente conversar. Eu digo, vem aí, bicho, bota aí KGM LAN, tá? E o teu primeiro pedido vai ser esse aqui, foi R$45 mil, o primeiro pedido. Foram 3 partes de cabo, cada 5. Eu não me lembro, né, Rodrigo? Isso aí. E aí não tinha nem as conectividades naquele momento. Então, Rodrigo, ele pegou a KGM LAN desde o nascedor, nesse momento. Isso aí foi em 2011, né? O grupo como todo já tinha um tempo, né? 21 anos aí, já estava bem consolidado. E veio a KGM LAN. Na época, eu estava muito focado aí na parte de vendas e via a necessidade já dessa parte de cabeamento, né? Que só existia um fabricante aqui e 2 outros distribuidores, né? Começou a entender melhor o negócio, né? Como funcionava a praça, né? Isso. Né? Então a gente visitava muita obra, conhecia muitos instaladores que já compravam, né? Então quando meu pai falou, topa, Rodrigo, eu disse, topo na hora. Eu vejo uma oportunidade grande aí de a gente trabalhar forte, né? Antes da KGM, a Nexans tinha tido outros 2 distribuidores aqui na região que não tinham dado certo, né? Aí vai o detalhe, tá? Nesse momento. A gente já tinha a veia de projeto, sabe, Eduardo? Sim. A gente já respirava projeto, porque o que eu vendia, que a gente vendia, né, em representação, tinha tudo a ver com o projeto. Então, a gente acompanhava desde o início, ajudava a especificar e tal. Então, isso facilitou a gente não ficar focado só em vender a caixinha do cabo. Aquela venda balcão, né? Então, Isso. a gente começou a fazer um trabalho de projeto. E aí era o que a Nexans precisava. Enquanto isso, o nosso concorrente perdeu o foco na região, porque tinha muitos negócios. Na época tinha a refinaria Abreu e Lima, né? Isso. A KGM LAN a gente abriu em 2011. Então tava com muita obra aqui, né? Uma Tava época muito aí, aquecido. realmente tinha Isso. refinaria. 2014 teve a Copa do Mundo aqui. Então era uma loucura de obra, né? E eu acho que a gente entrou no momento certo também, onde o mercado estava desassistido. Isso. Né? Para você ter noção, a gente abriu a KGM LAN e
a gente já abriu com o projeto do Shopping Boa Vista, ali, fechado 100%. Né? Todos os Então, porque a gente já vendia a parte elétrica, né, para os instaladores que estavam fazendo lá. E, a gente já começou a distribuição com um pedido de uma grande obra, né? Então, isso foi bem importante também, o momento da abertura aí ajudou bastante. Pronto, a gente tá vendo que foi dando certo essa questão de ter um pai e um filho, né? Essa sinergia, né? Tá sempre conversando. A gente queria perguntar para vocês como é essa situação de você estar trabalhando em família, né? A gente sabe que no grupo tem outras pessoas da família que participam, né, do negócio, né? Como é que fica essa interação para ter sucesso, né? Cara, primeiro, a KGM é uma família, né? Né? A KGM é uma família, essa é a cultura da KGM. As pessoas que entram lá sentem isso, tá? Mas assim, trabalhar com filho, com esposa, com filhos, eu tenho o Bruno também, que é diretor também técnico da empresa. Primeiro, que é muito respeito, né, cara? Isso aí. Respeito ao ser humano, né? Começa por aí. Exatamente. Segundo, toda organização tem que ter hierarquia. Tá? Em casa a gente tem hierarquia, não é? Com certeza. Isso aí. Então pronto, por que tem em casa e não vai ter na empresa? Então tem que ter hierarquia. O que é que acontece muitas vezes? A falta do respeito de um lado ou do outro acaba atrapalhando e a coisa não flui. E aí eu acho que tem que ter um respeito muito grande por parte minha, como pai, tá certo? Como deles, como filho, entendeu? Mas o reflexo deles terem o respeito depende muito de mim, do pai. O pai é que é o cara que está puxando tudo. O exemplo. Do dia a dia. Se eu não respeito os caras, como é que faz? Como é que eu vou ser respeitado? Né? Respeito para ser respeitado, é isso? Então, cara, quer perguntar alguma coisa? Não, porque eu até comentar, porque assim, quando é empresa familiar, às vezes o pessoal acaba confundindo, né? Por exemplo, chega no ambiente de trabalho e teve uma coisa que aconteceu em casa. E a pessoa acaba levando aquilo. Aí você quer fazer essa negociação, tem alguma coisa que está pendente, a pessoa, não vou falar muito porque comum. Em casa ele me chateou por conta disso e daquilo. Então tem que haver muito essa separação para não impactar justamente no ambiente de trabalho. Cara, isso não acontecia, porque a gente também tinha um ambiente muito saudável dentro de casa. Verdade. Eu acho que isso aí influencia bastante, né? O respeito dentro de casa e passar isso na empresa, né? Eu acho que o grande sucesso da gente, meu pai sempre deu liberdade, né, pra gente tocar e desenvolver o negócio. Eu acho que ele ia monitorando, o cara tem competência, não tem pra ir evoluindo. E a gente sempre ia, surgia uma oportunidade, eu levava, a gente sempre discutia, né? E com hierarquia, com respeito. Exato. Né? Eu queria comentar que realmente isso reflete na gente que está na empresa, né? Porque na operação, porque o que acontece? A gente sempre tem a oportunidade de mostrar o nosso trabalho, né? É lógico que às vezes a gente comete erros e a gestão está aí para isso, né? Alinhar novamente, colocar o carro no trilho novamente, né? Então, ter a oportunidade de dar ideias e participar, né? Na gestão, eu acho que é um grande diferencial, né? O erro faz parte do crescimento, né? Isso aí. A gente... então, eu sempre pensei nisso com os meninos lá em casa. Eu sempre comentava com minha esposa, eu digo, como é que os caras vão crescer se não vai errar? Tem que errar, né? Exatamente. Agora tem que ser um erro que dê pra gente contornar, né? E que se tire uma lição desse erro. Então tiveram vários erros, até hoje tem erros. Exatamente. Não vai deixar de ter nunca e a gente continua crescendo, né? Faz parte. Faz parte. E assim, isso passa, né, a mesma liberdade, né? Que eu tinha como filho, como gestor. Acho que meu pai sempre deixou, né? A minha mãe é diretora financeira lá, a gente sempre teve respeito, né? Todo, com meu irmão também, que toca outra operação. E assim, a liberdade que a gente tinha, hoje a gente passa, né? Vocês sabem disso aí, para os colaboradores. É o que eu falo sempre aí para os gestores, né? Eu disse, vocês têm liberdade para tocar o negócio, né? Se tiver errado ali, a gente vai chegar, vai conversar e vai ajustar. Né? Então, meu pai sempre tratou dessa forma com a gente, né? Sempre o negócio claro, hora nenhuma. Eu sempre tive, desde o dia que eu comecei a trabalhar, eu sabia qual era o meu salário, né? Qual era a minha retirada. Então, sempre foi a relação dentro da empresa, foi um negócio profissional. Não era assim, tu tá trabalhando, mas tu não tem, não. Então, muita clareza. Era clareza igual a dos funcionários. A regra do jogo estava clara desde o começo. E cumprida, né? Sempre, né? Exato, com certeza. Sempre foi com todos os colaboradores. Na hora que eu estava dentro da empresa, eu era colaborador também. E tinha hierarquia, né? Eu acho que isso aí
foi o segredo aí do sucesso, né? Eu já tô há 15 anos, né? Na KGM. Tá vai fazer coroa, 16 hein, anos, né? 15 Eu entrei anos, com né? 18, então já faz um tempinho aí, pô, a gente nunca teve nenhum tipo de problema. Ao contrário, né? Sempre vem crescendo cada vez mais. E a gente tem um prazer muito grande, sabe, Eduardo, Thiago, de estar na empresa, de viver a empresa, Exato. de acompanhar esse crescimento, olhar para trás e dizer, porra, que bacana que a coisa deu certo, né? E a gente vê também os funcionários evoluindo. Você é um exemplo, o Thiago é outro exemplo. Tu chegou na empresa, tu era assistência técnica, né? Se não me engano. Eu entrei como vendas, mas apoiei a assistência assistência técnica no técnica. início. Thiago também hoje é o nosso supervisor da área técnica Exato. do grupo da empresa, responsável pela UniKGM. Quer dizer, a gente tem exemplos dentro da empresa que é muito gratificante para a gente. Tá? Vocês evoluíram também junto com a gente, né? Alguns se perderam no meio do caminho, né? Não acreditaram, ou não tiveram competência, ou não tiveram educação, né? Para poder acompanhar a estrutura. Mas assim, a gente tem profissionais lá dentro que hoje são profissionais de altíssimo nível, cara. Muitos tiveram oportunidades maiores, Porra, né? e o melhor disso é que a gente vê o reconhecimento dessa turma. Exatamente. Tá? Então isso deixa a gente muito feliz também, né? Porque afinal de contas tudo não é dinheiro, né, cara? Porque certeza. dinheiro chega uma hora que você passa a ter dinheiro. Né? Depois de 34 anos, também se não tiver, bicho, Pelo amor de Deus, tá vai fazendo pra alguma praia coisa pescar, vai Fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa, porque, porra, depois de 34 anos, você não é que você fica rico, mas você passa a ter um padrão melhor. É uma né? construção, né? E fica uma coisa mais sólida, né? As coisas acontecem, né? Você Exato. não precisa estar mais assando e comendo como você era no início, né? Então o dinheiro não é mais tudo para mim, por exemplo, né? Assim, o dinheiro, ele é consequência do meu trabalho, mas, assim, não é mais o que eu estou procurando, tá? Eu estou procurando dar emprego para as pessoas, eu tenho prazer nisso, de ver vocês crescendo, de ver a coisa acontecendo. A KGM, eu tenho a sensação que nem minha, ela é mais... É verdade. Sério? Fica A o gente nome, não sabe né? É uma mais o que está instituição acontecendo, tá né? lá. Todo dia. É uma entidade já. Porra, eu fico olhando. Tem alguma bicho, coisa não pra se acredito que tá desse jeito. As coisas, porque é gente em Natal, é gente no Brasil todo circulando, é gente quando eu vejo tá em Santa Catarina, quando eu vejo tá em São Paulo, quando eu vejo tá não sei aonde. Bicho, então a empresa virou uma coisa grande, né? E que bom, né? Que tá dando emprego, né? Para tantas pessoas, né? Inclusive, eu queria só ressaltar uma passagem que o Rodrigo falou sobre a questão da organização financeira da empresa, né? Porque muitas empresas, como a gente faz muito acompanhamento, CNPJ, a gente instrui o pessoal, principalmente na área de solar, né? Que é de onde eu vim inicialmente. Tem muita gente que é desorganizada. Então, pega o dinheiro da empresa, acha que tudo é o dinheiro dele. Então, tem que ter o dinheiro que vai ser reinvestido. Ele tira um salário. O pessoal pensa que empresário não tem salário. Acaba misturando o CPF com o PJ. Envolve tudo, né? Isso. Aí pega a dívida do CPF, divide a empresa no CNPJ, então acaba misturando. Então é muito importante essa separação que vocês comentaram, essa organização também é muito essencial. E meu pai, né, minha mãe sempre falaram que a empresa estando forte, tá todo mundo forte, né? Então o primeiro ponto era a empresa tá sólida, né, e forte para aí depois o CPF, né, é consequência. Na verdade, pessoal, não tem muito segredo não, tá? Não existe uma fórmula de sucesso para isso não, tá? Tem um bocado de livro aí, né? E eu respeito todos eles, muitos consultores estão aí para ajudar as pessoas, mas no fundo, não tem muito segredo, né? A coisa é mais simples do que se imagina, né? Mas tem um detalhe, é muito tempo. Isso. A coisa não acontece do dia para a noite, são 34 As pessoas não têm paciência, né? Acho que vão começar hoje Isso. e o negócio vai dar frutos. Até o funcionário é assim, alguns. Exato. O cara entra no dia, ele quer estar com uma função maior, ele quer ganhar mais. Meu irmão, faz o teu primeiro, Exato. né? Vai chegar a hora que tu vai ter o teu. E vai ter mesmo, porque acontece desse jeito. Vocês sabem disso. Exatamente. Né? E as empresas são do mesmo jeito, elas levam um tempo, né? E outra coisa, agir sempre muito correto, combinou, cumpra. Tá? Combinou, cumpra. Mesmo que você diga, porra, esse cara não merece, mas cumpra. Tá combinado, é a regra do jogo. Então, na hora que você deixa de cumprir o que você combinou, acabou, perdeu a credibilidade, e a sua equipe já perdeu a equipe. A perenidade do negócio depende do que você passa, né? E a Perfeitamente. credibilidade, eu acho que a empresa é uma construção, né? Todo dia ali, pô, você com atitudes, com credibilidade. Na hora que você perde a credibilidade com o funcionário, com o cliente, com o fornecedor, o negócio, pô, termina não acontecendo, né? Aí lá na frente você pergunta, o que foi que aconteceu? Pô, eu prometi um negócio e não cumpri, né? Então, isso aí é lei, né? Lá na KGM. Exatamente. Né? Todos sabem, pô, na hora que qualquer colaborador
promete, seja para o cliente, o colaborador é a KGM, né? Então a gente vai cumprir mesmo tendo prejuízo, né? Então a gente passa isso aí, eu acho que por isso que está tanto tempo aí no mercado e bem falado, né? Eu acho que isso aí é uma Isso é construção. cultura nossa, tá? Isso está entranhado na... A gente fez algumas campanhas, porque a KGM ela não nasceu grande, ela era bem pequenininha, né? Ela começou com um pedido de R$45 mil, né? Com 3 paletes de cabo Cat 5, isso é fato verídico. Ela começou muito pequena, né? Eu me lembro, né? Era eu, né? E um outro colaborador, né? Que começou esse projeto, ele não tá mais com a gente, né? Mas, tava na minha sala lá de vendas. Então era eu, o cara na frente ali, a gente discutindo qual eram as marcas que a gente ia colocar, o que é que a gente vai colocar, né? As primeiras entregas a gente colocava no carro, né? E ia entregar. Então começou muito pequeno mesmo a KGM, né? Eu comecei a ficar preocupado quando eu tinha um assaveiro. Que aí, quando eu vi essa olhei, eu digo, pô, tava se arrastando no chão, era minha assaveiro, cara. Cheio de produto em cima. Eu digo, gente, vocês estão fazendo loucura. Primeiro que o carro não aguenta, segundo, se cair água, né, aqui, vai estragar. Aí eu digo, pô, a empresa cresceu e aí a gente começou a estruturar melhor, tal. Fizemos algumas campanhas, vocês lembram, não sei se vocês estavam na empresa já, mas a gente fez campanha, a gente começou a sentir a necessidade dos funcionários evoluírem, porque muita gente acomodada. O cara tava ali para ganhar o salário dele só. A gente tinha que futucar os caras para cutucar. E começamos a fazer campanha, fizemos campanha Evolua. Né? Todo mundo que fazia treinamento, a empresa pagava bonificação, pagava o custo pro cara, fazia. E eu disse para Rodrigo naquele momento, eu disse, filho, no final do ano, 50% dessa equipe não vai estar mais aqui. Tá? Rodrigo olhou para mim e eu digo, mas é verdade, cara. Foi mais do que 50% embora. Eu me recordo, foi um divisor de águas, né? Teve uma renovação de verdade. Aquela campanha foi um divisor de água, como você disse. E ali, os caras que não estavam acompanhando ficaram extremamente incomodados, porque não conseguiam acompanhar, ou não tinham interesse em acompanhar, não sei, e começaram a pedir para sair. Então começou a sair gente e a gente percebeu claramente, dando graças a Deus, que a gente estava conseguindo o nosso objetivo, que era a renovação. Tá? E também é um filtro natural, né? De quem realmente estaria dedicado ao processo. E um grande desafio para uma empresa como a nossa, né? Para outros empresários, que é você sair do nada para uma coisa maior, mais estruturada. Você não tem contabilidade estruturada para atender. Eu não tinha contabilidade estruturada para atender o crescimento da empresa. Exato. Tive que mudar a minha contabilidade. Né? Eu não tinha logística estruturada, não tinha nada. Né? A gente tinha Alex, que até hoje está comigo, que eu sou muito grato a ele pela fidelidade que ele tem com a gente, e Adriano também. São os caras que não tinham conhecimento técnico de gestão da logística. Né? E a gente não tinha por que existir isso. Né? Eu acho que a KGM LAN foi uma construção. Né? E a maioria dos nossos gestores hoje começaram, assim, tem Cláudio, né, que está há 13 anos já aí com a gente. Cláudio, né? Desde o início, né? Desde o início. Cláudio entrou como vendedor, hoje é o nosso gerente, né, comercial de todas as unidades. Né? Alex, né, o Guilherme, que são da logística, gestores da logística, começaram ali realmente como motorista. Viram desde o início, né? Eduardo, né, que começou aí como era técnico, passou a ser vendedor, hoje é nosso gerente de uma unidade. Né? Santiago, então a gente tem vários exemplos. Hoje, 90% dos nossos gestores começaram assim, ou como estagiário, né? E estão crescendo junto com a empresa. Quem quer crescer, a gente realmente dá oportunidade e investe. E eu acho que o nosso principal critério é a questão do caráter. Isso. Caráter, né? A gente sempre contrata e a gente investe em quem tem caráter. Né? Porque as habilidades, tudo aí a gente desenvolve, né? Isso. Mas o cara que tem caráter, né? Eu acho que é o primeiro ponto. Depois aí vai a vontade, né, de crescer e as habilidades. Aí que a gente desenvolve e treina, né? É isso aí. Eu queria comentar também, né? A gente tá falando de tempo, né? De construção, né? Ao longo desses 13 anos aí de KGM LAN, quais foram os acontecimentos, né? Que provocaram erros, né? Que deixaram a gente ansioso, preocupado, né? Porque não só de flores vive a empresa, não é verdade? Claro, bicho. E esse assunto aí, a gente pode passar aqui, eu acho que o mês inteiro falando, porque foram muitos erros, tá? E não é brincadeira não, né? Você sair do nada e sem ter conhecimento. A gente era representante comercial, passou a ser distribuidor, é uma operação totalmente
Totalmente diferente. Mais detalhada também, né? envolve mais detalhada. operações. Então top e foram tudo. muitos erros, realmente. Mas foram com eles que a gente chegou onde a gente chegou, né? Onde a gente está Exatamente. hoje, né? Então os erros, eles nos impulsionaram. A gente foi aprendendo e a gente continua errando também, tá? Claro. Quando a gente chega para fazer nosso planejamento, a gente vê claramente os erros que foram cometidos um ano antes, né, de planejamento. Mas a gente passou a minimizar isso com o tempo por conta exatamente de planejar, tá? A gente quer saber, a gente tem planejado para onde a gente quer ir, a gente tem o nosso objetivo muito claro, a gente sabe o que é que a gente quer oferecer para o nosso cliente. Então isso minimiza um pouco os erros, tá? A KGM LAN hoje tem a gente, a partir de outubro, novembro, já começa a fazer o nosso plano estratégico, tá, do ano seguinte. A gente planeja até 5 anos na frente, tá? E vai ajustando aí, né? A gente tem isso muito claro, isso está nos ajudando, né? E erros, se você quiser que eu conte, tem alguns cabeludos mesmo. Cabeludo, tá? né? Conta só um pra gente. Rodrigo, tem algum cabeludo aí? Tem vários, né? Paz. Eu posso Graças recordar, a Deus posso a gente, ajudar, a gente tem acertado, né, mais do que errado. Sim. Né? Por Ainda isso, bem, né? eu acredito, a gente está aqui. Né? Nesses 13 anos, eu acho que os grandes marcos da gente, né, 2011 aí foi a data de abertura. Né? A gente surfou uma onda muito boa até 2014, né, onde os nossos concorrentes estavam virados para grandes obras, refinaria, tal, e a gente conseguiu fazer um trabalho em cima das construtoras aqui, de empresariais, né? Então, até 2014, a gente olhava, tava num boom aqui em Recife, tinham 23 empresariais sendo construídos ali da Ilha do Leite ao aeroporto, né? E dos 23, 21 a gente Época de conseguiu... Copa do Mundo também, né? Fora hotéis, tudo. Hotéis, A gente tudo. conseguiu fornecer para 21 empresariais. A gente aproveitou a oportunidade, né? Que tava acontecendo, né? Então, Tem que saber. eu acho que o primeiro marco foi 2014. Eu acho que foi o primeiro ano de dificuldade, né? A gente vinha num crescimento muito grande, né? Acabou a Copa do Mundo De repente ali. tudo parou, né? Teve aquela parou crise tudo, com Dilma, né? Parou tudo. Né? Então, eu acho que um grande marco foi aí essa Copa do Mundo, né? Que a gente teve que pegar e se reinventar. A gente era muito... Até 2014, a gente fornecia a parte de cabeamento estruturado, né? Suítes, cabeamento estruturado, racks, cabos telefônicos e fibra ótica. Desde o início a gente já trabalhava com fibra ótica na parte de infraestrutura. E quando chegou aí a Copa do Mundo, a gente viu aí o segundo semestre de 2014 muito ruim, né? Coincidiu também de um gerente que estava com a gente há bastante tempo, que abriu com a gente, pediu para sair, né? E até, acho que foi um ponto, o cara saiu, né? Tem muitas decepções também, né, na história. O cara saiu no mês, no outro mês a gente descobriu que esse cara tinha aberto uma distribuidora, né, para ser concorrente, estava ligando para todos os fabricantes. Então, a gente, em cima disso aí, imagina, a primeira queda, né? O cara saiu ali e vai ser teu concorrente. Então, eu acho que a gente passou a primeira grande prova aí e, a gente foi para cima do problema. Eu me lembro como se fosse hoje, eu disse, eu vou visitar todos os clientes, né? Eu peguei uma lista aí dos 100 clientes e visitei todos, né? E nessas visitas eu percebi o quanto de dinheiro a gente estava deixando na mesa, né? Porque a gente só fornecia parte de infraestrutura, de cabeamento estruturado. Eu fui na construtora, né? Ia no integrador e via que o cabo de incêndio que a gente vendia, o cara tinha comprado toda a estrutura, né? Eletrônica de incêndio. Parte de segurança. Né? A gente vendia infraestrutura para câmeras de segurança e não estava vendendo a câmera de segurança. Então, eu pensei, tinha um integrador que a gente tinha uma relação muito boa. Disse, quanto é que tu gastou aí, né, de segurança? E quando ele me mostrou o pedido, era 3 vezes o que ele tinha comprado comigo. Eu disse, a gente tem que vender segurança. Foi esse ano né? que eu entrei, tá? Foi em 2015 aí. Observação. Então, eu acho que essa primeira grande prova foi um grande marco da gente. Foi onde a gente começou a trabalhar com incêndio, né? Começou a trabalhar com CFTV, IP só na época, né? Que aí foi onde você veio, né? Para começar a implantar, né? O setor de CFTV IP, controle de acesso. E eu acho que a gente foi para um outro nível de distribuição. Foi.
né? E a gente começou a ser mais visto por outras áreas. A gente não entrava em cabeamento, Isso. né? Mas a gente entrava com a parte de incêndio, era em Gessu até na época, né? A gente abriu o leque, né? A gente abriu nessa época aí, a gente entrou em detecção de incêndio, em controle de acesso e entrou com CFTV/IP. Isso. Né? A gente ainda não tinha a Intelbras, né? A gente tinha Intelbras Só na parte de rede. IP. Na parte de suíte. Não, ainda não. A Intelbras na parte de IP Redes, foi é. 2017 Suítes. só. Isso. Né? Então a gente comprou, a gente distribuía em Gessu. A Intelbras nesse ano de 2015 comprou a Gessu e Automatiza, né? E a gente começou a ser um distribuidor da Intelbras, né? Desses segmentos. Aí a gente entrou com a parte suítes, detecção de incêndio e controle de acesso, que era Automatiza. Né? E CFTV/IP veio crescendo muito. Então, em 2017, eu acho que foi um grande marco aí também. A Intelbras pegou e liberou a parte de CFTV/IP nosso. Né? Tinham outros distribuidores na região que não conseguiam desenvolver esse segmento de CFTV/IP. E a gente, como trabalhava bem em projetos e tal... Chegou a ser maior do Nordeste, a gente né? tinha... CFTV/IP. Nessa Era época uma aí, tecnologia em nova na 2017, época, né? Para os distribuidores daqui da região. Pô, né? a gente Era uma fez um coisa número muito dos instaladores. fantástico, né? E a gente tinha no planejamento da gente abrir uma unidade lá em Recife, tá? Então, acho que 2018 é um outro grande marco aí nosso, né? A gente, desde o início aí, 2015, por aí, a gente planejava uma expansão. Pô, a gente estava em Olinda, né? Esse detalhe que o Rodrigo está falando aí surgiu pelo seguinte: quando eu comecei a ver a empresa pegando o volume, né, pegando tração, e a gente está fora de mão. Eu disse, Rodrigo, estamos totalmente fora de mão, a gente precisa ir para Recife. Né? Então vamos nos preparar que para o ano, com certeza, a gente vai botar uma filial lá. E aí, a gente conversou com a Intelbras. A gente não tinha noção de como funcionava o PCI, que é o plano de canais da Intelbras. Então, na minha mente e da de Rodrigo, a gente vai abrir a filial de todo jeito. Não tem nenhum Imperativo. A gente não sabia dos impeditivos e dos entraves. E aí né? a gente bolou a unidade KGM LAN Express. Isso. Né? Já com a Intelbras praticamente com a linha completa. Né? Fomos apresentar isso na época lá com a diretoria da Intelbras. Os caras adoraram a ideia. E a gente teve uma resistência, naturalmente, muito grande dos nossos concorrentes, dos distribuidores que tinham aqui. Né? Então, os caras venderam muito bem a KGM para eles, porque os caras vieram realmente para não deixar a coisa acontecer. Mas a Intelbras, ainda bem, né? A gente teve algumas pessoas que confiaram muito, que acreditaram muito na gente, né? O Dilceu pela é um seriedade, deles, né? O né? Márcio Ferreira é um deles. Foram as pessoas que estavam muito próximas da gente e eles disseram, eu gostei desses meninos aí, os caras são bons, a gente vai dar espaço. E ele segurou a porrada dos concorrentes e deixou a gente abrir a unidade. E de lá para cá, eu acho que foi um grande marco, né? Outro grande marco aí desses 13 anos. Foi essa unidade. Essa unidade, a gente foi com argumento. Né? 90% das nossas vendas em Olinda eram entregas. Então a gente tinha uma estrutura de entrega que até hoje tem, né? Gigante. Isso. Né? Então, eu acho que foi uma virada de chave. A gente está em Recife, era uma unidade express, onde não tinha entrega, com retirada, com tudo. Né? Eu acho que foi um outro grande marco na história aí da KGM LAN, né? Bom, e teve alguns momentos também muito difíceis, como a pandemia, né? A pandemia, eu cheguei no escritório, aí estava Kátia, minha esposa, Rodrigo e Bruno, todo mundo cabeça baixa. E agora, o que é que vai acontecer? Ninguém sabia, ninguém. Era uma sexta-feira, né? Só Deus sabia o que ia acontecer. Era uma sexta-feira de tarde, vai ter que fechar. Era uma doença que estava matando todo mundo, aquela doideira, todo mundo sabe, todo mundo viveu isso aí. Quando eu cheguei na empresa, eles estavam todos eles cabisbaixo, eu digo, gente, tem duas coisas. Ou a gente vai morrer junto com todo mundo. Que é a solução também, né? Não tem jeito. Não tem mal o que fazer. A empresa vai pensar se Ou a gente vai quebrar e vai reconstruir a empresa, porque Exato. vai estar com saúde e vai reconstruir a empresa. Eles gostaram de escutar isso e a gente foi para cima mesmo. O ânimo hora deu nenhuma, uma melhorada, né? A gente ficou atrás do balcão ou atrás de funcionários. Pelo contrário, era a gente que estava na frente. A gente teve que
fechar a unidade de Recife por enquanto, né? Alguns funcionários... Passou 2 meses fechado a A unidade gente de Recife. precisava que diminuir o volume de pessoas e a gente diminuiu muito o número de funcionários na empresa, mas ficaram alguns junto com a gente. Eu peguei Covid, Rodrigo pegou Covid, Cátia pegou Covid. Primeiro mês logo. O único que não pegou Covid foi Bruno, mas também logo depois pegou. E a gente pegou naquele momento brabo mesmo, tá? Mas, ao mesmo tempo que teve tudo isso, veio uma fase nova para redes, né? Exato. Todo mundo Para o mercado de provedor de internet. Pronto, provedor de internet e segurança, todo mundo precisava muito todo mundo disso. precisava. Aí a gente arrebentou de vender, crescemos muito, né? E, pô, quando a gente saiu da pandemia, a gente saiu mais forte do que quando a gente começou. E a gente resolveu abrir a nova unidade do Rio Grande do Norte. Tá? A gente foi convidado pela Intelbras, na verdade, a abrir uma unidade lá no Rio Grande do Norte. Isso foi no meio da pandemia. Eu ia para Natal, não tinha nem lugar para comer, para ter ideia. O restaurante tudo fechado. A gente entrava pelos fundos do restaurante. me recordo O cara escondia o carro. Quase o cara... a entrada clandestina de comida. Porque verdade, tinha uma né? questão de proibição Proibido, mesmo, né? não podia, né? Aquele lockdown que a turma queria fazer. Isso. Mas a gente tava abrindo a loja lá, atrás de loja para alugar, atrás de funcionário, atrás. né? Quer dizer, veja como a nossa visão, ela estava muito claro para a gente que era passageiro aquilo ali e que a gente ia continuar investindo e ficar forte cada vez mais. Isso aí foi um ano depois da... Na verdade, em dezembro, né? A pandemia começou em 2020 ali, né? Março, tudo. Em dezembro, a gente tomou a decisão de abrir a filial de Natal, né? E abriu em maio, cinco meses depois, né? E a pandemia é um negócio que, assim, me chamou muita atenção. A gente estava preparado. Sexta-feira, quando chegou o informativo que todas as empresas iam ter que fechar, ninguém sabia de nada. A gente teve muita sorte por toda a estrutura da gente, tanto de telefonia como de sistema, tá tudo na nuvem. Isso. Então, na segunda-feira, a gente só foi a gente, como vendia para provedor de internet, era uma atividade essencial, né? Isso. Então, a gente podia funcionar, trabalhar. Mas o que na segunda-feira, todos os vendedores, o financeiro, estava todo mundo trabalhando de casa com sistema, com ramal no celular, né? E, pô, isso aí eu acho que foi uma grande... A gente teve sorte A gente por teve estar a nesse estrutura momento do já, home né? office Tá nessa já estrutura. pronta. A gente tinha uma estrutura de home office pronta, né? E na segunda-feira, quando chegou, a gente não recebeu 95% dos títulos que era pra gente receber. Então, pô, imagina, né? Aí Tu dá um ter baque, 10, né? E tu receber 500. E nessa primeira semana, na segunda semana foi assim. E depois começou a normalizar, né? A necessidade de internet foi uma loucura ali. Então a gente estava no mercado de provedor de internet estruturado já, né? Então a gente importava, né? A gente tinha um núcleo que trabalhava esse segmento. Isso. Então a gente bombou nesse ano aí de pandemia, nesse segmento. Depois, o mercado de segurança começou a voltar, né? Porque no início ali, nos 3 primeiros meses, ninguém entrava em condomínio, em empresa, em nada, né? Mas também quando voltou, a demanda reprimida era muito grande, né? Então a gente surfou essa onda aí da pandemia, foi um marco, um momento difícil, né? No começo acabou ali. sendo bom, né? Mas a gente saiu A bem empresa mais saiu forte, né? com outro patamar, filial nova e tal. Isso. E foi um aprendizado. Agora, bicho, eu tinha um feeling que tudo ia passar mesmo. Eu, em momento nenhum, eu achei que ia morrer. Tá? Em momento nenhum, eu achava que a coisa ia passar, era uma coisa momentânea, mesmo no pior momento, entendeu? Mesmo no pior momento, assim, de você que tá, porra, amigos morrendo, minha sogra internada, entubada, morre, não morre, confusão. Mas eu sabia que aquilo ali tudo ia passar, tá? Inclusive, sobre essa questão, normalmente os empresários em época de incerteza, eles tendem a ficar mais na defensiva. Isso. E diminuir investimentos e vocês fizeram justamente o contrário, né? Isso, Thiago. Apostaram mais. Isso, foi isso que as aconteceu. pessoas que vocês tinham. A gente foi pro caminho inverso Isso. do normal. E em tantas outras vezes também. Eu acho que a gente sempre vai no caminho inverso, né? Na época, na hora que a gente vê maior dificuldade, tudinho, a gente realmente investe mais ainda e sempre sai mais forte, né? Isso. Inclusive, fazendo esse gancho, tem algumas conquistas, né, que vocês certamente atingiram números expressivos com as distribuições, com os fornecedores de vocês. Queria saber quais marcas de conquistas que vocês têm de distribuição, prêmios que vocês ganharam também. Cara, a gente tem algumas referências importantes, tá? Primeiro, a Intelbras ela é uma empresa que
nos proporcionou esse crescimento, tá? Nos ajudou muito e a gente tem muita sinergia com a ideia da Intelbras, com o que ela pensa, com a cultura dela. Simplicidade, Né? né? A gente se deu muito bem, as duas pessoas jurídicas, né? E assim, a gente conseguiu virar um destaque em incêndio a nível Brasil, né? A KGM LAN, ela passou a ser durante alguns anos o principal canal de distribuição da Intelbras em incêndio, em projetos de incêndio a nível Brasil. A parte de IP também era uma coisa que poucos instaladores e distribuidores trabalhavam aqui. A gente também virou uma referência para eles. A parte de projetos, a Intelbras ela não tinha esse viés de projeto, era mais venda de caixinha, mas ela queria ir para essa área de projeto, tanto é que hoje ela já é bem forte na área de projeto também. Sim. Hoje a KGM LAN é o único distribuidor em Project, né, que é esse selo de projetos aí do Nordeste, da Intelbras. Com a equipe preparada aqui para dar suporte, engenheiros contratados, entendeu? Para dar suporte aos projetos. Outro destaque foi solar. Tá? A gente, se eu não me engano, a gente é o número 1 de solar. Nesse ano, né? Então, foi uma coisa que a gente acreditou também. Alguns outros canais ficaram pelo caminho, não acreditaram, ou não estavam achando atrativo o investimento em solar, mas a gente acreditou nisso. E a gente hoje ainda eu acredito, o principal, ou se não for o principal, um dos principais canais de solar da Intelbras. Do Brasil, tá? inclusive. Do Brasil, isso é Brasil. Tá? Então, a gente teve alguns reconhecimentos legais, tá? A gente teve sim. E a gente quer muito mais ainda. A gente quer mais. Em algum momento vocês pensaram em desistir dessa jornada? Eu acredito que não. Cara, se eu tô te falando que na pandemia, nego morrendo de um lado, do outro, confusão, Exatamente. não sabia se ia ficar vivo. A gente apertou no acelerador. É isso né? aí. Se tinha que desistir, era naquele momento lá, né? A crise pesada. Então, não, eu particularmente, hora nenhuma, tá? O meu sonho realmente era ter uma empresa com uma KGM estruturada, dando emprego e crescendo, né? Futurista, mexendo com tecnologia, é isso aí. Hora nenhuma, a gente acredita muito, né, no nosso negócio. E uma dica que eu deixo aí, né? Pô, quando você acreditar no seu negócio, pô, entenda do seu negócio. Se você acreditar, trabalhe muito, né? Que uma hora o resultado vem. Né? Não é do dia para a noite, né? Mas se você acreditar, ver que o negócio realmente tem sustentação, pô, vai fundo, né? Empresário não é uma coisa fácil no Brasil, né? Todo mundo fala isso. Mas também não é tão difícil, né? Porque as pessoas vendem aquela imagem, não porque a carga tributária, não porque... Porra, tem problema no mundo inteiro. Exato. Né? Para você ser empresário. Sem dúvida o Brasil é mais difícil, não estou dizendo que não é. Mas, pô, dá para fazer. A gente tem vários exemplos. Aqui em Pernambuco mesmo, em Recife, tem vários exemplos. No Brasil tem alguns que eu conheço também. Então, quem é empreendedor, eu digo, bicho, vai em frente, cara, porque tem muita oportunidade. É o país das oportunidades. Né? Isso é muito comentado sempre, né? A gente nota que quem tem sucesso acredita, né, no que está fazendo, né? Tem que ter confiança também de acreditar que vai dar certo, né? Senão realmente você acaba ficando pelo caminho, porque as dificuldades vão aparecer. Vão aparecendo, sem dúvida. Inclusive, sobre essa questão do sucesso, né, de não desistir, sobre a nova loja em Recife, a gente tinha uma unidade bem menorzinha, né, que era a Express, que vocês comentaram inicialmente, e que tava tanta gente, tinha tanta coisa lá que estava sendo agregada dentro do processo que mal tinha espaço, então a gente foi praticamente obrigado a ir para um espaço maior, porque realmente já tinha muita atividade, muitas coisas novas que estavam ocorrendo ao mesmo tempo. Como é que foi o processo de vocês? Poxa, a gente tem uma loja X e vai pegar uma loja gigante que Thiago, hoje... Vê só, cara, eu conversando com o Rodrigo e com o Bruno, inicialmente a minha ideia foi fazer um showroom ali em Boa Viagem, numa área mais central, que a gente pudesse mostrar a linha de produto, as aplicações para nossos clientes, os instaladores, pessoal de condomínio, indústria, tudo mais. A ideia inicial era um showroom bacana. Que a revenda pegasse, pudesse levar ali seu cliente, né, para ver a solução, conhecer os produtos funcionando. Mas na conversa com os meninos, né? Acho que o Bruno falou, por que não faz uma loja maior, showroom? Né? Quando ele falou isso, encaixou perfeitamente.
era o que a gente queria. E aí tudo vai aparecer, né? Tem um momento, entendeu? E aí aquele prédio da frente lá, o proprietário não queria alugar o prédio, porque ali é uma concessionária gigante, são 5 mil metros, né? Eu não precisava de 5 mil metros, precisava de 2 mil metros. Tava 2 anos lá parado. 2 anos parado. E a gente insistindo, de vez em quando, o cara... Dando aquela catucada. Foi lá. Mas aí, até que um dia, o cara topou a ideia. Tem uma pessoa conhecida minha também, Dividiu depois eu fiquei sabendo. o prédio, né? Dividiu o prédio e a gente fez um negócio do jeitinho que a gente queria, tá? A gente fez uma loja bacana, planejada, contratamos um arquiteto para fazer. Então a gente fez tudo que a gente precisava, pela experiência já que a gente tem das outras lojas, a gente foi ali para dentro. E hoje é um marco diferente, né? Tem sido muito comentada, Tem sido muito comentado. Tem estacionamento. Eu estava no evento sábado lá, aí o cliente meu chegou e disse: essa sua loja ficou muito linda, eu tenho vontade de ficar aqui para dormir aqui. Eu digo, a hora que você quiser, mano, não tem problema não. Então, mas não é o clima que é gostoso, os funcionários estão felizes, né? O clima é propício, né? Então, É isso aí. A gente tentou fazer uma loja assim, colocando os produtos expostos, né? Uma loja agradável, né? Tem a nossa entrada express ali, que o cliente tá com urgência, ele já entra ali direto e pega o produto rápido, né? E vai vir mais novidade por aí. Com é certeza. isso que eu ia falar. Tá? Vai vir muito mais novidade por aí. Isso aí é só o comecinho. Agora- né? A gente tem muita ideia para colocar em prática. Vocês poderiam contar uns spoilers aí, dar O que umas tem vindo novidadinhas? pela frente? Segue, pede pro pessoal seguir as redes sociais, tá? Manda fazer a pergunta no privado ali, vai no privado. Caixinha de perguntas. Não, mas tem muita coisa, eu sempre falo assim, uma empresa ela não pode pensar em parar nunca de crescer, então a gente não vai parar nunca de crescer, de pensar em crescer. E inovar também, né? A gente- Trabalha com tecnologia, tem Claro, que inovar, tem que né? Não tem inovar, a jeito. gente vai, né, eu já tenho viagem marcada com o Rodrigo para ISC, eu acho que Las Vegas. em Las Vegas. A gente tá já está sempre indo atrás né, de novas coisas. novidades. Trouxemos a Simon, tá? Que é uma empresa Simon, né? Simon, que é uma empresa americana, né? Hoje líder no mundo para fornecimento de cabeamento estruturado e data center, que é o que está acontecendo agora com a chegada do IA, Isso. a quantidade de data center que vai se ter no mundo, né, de projetos. Então a gente já está de olho nisso, né? Assim, novas unidades, quem sabe, né? Se fizer sentido na hora que for proposto, a gente pode abrir novas unidades, tá? Mas eu ainda acho que a gente tem muito que fazer onde a gente está. Que a gente tem 4 unidades hoje, né? O CD e mais 3 unidades. E a gente ainda tem muito o que evoluir nesse sentido, tá? A Mas nossa tem muita missão- coisa. Esse rapaz aqui, eu tenho que estar segurando ele, porque eu já sou nervosinho. Aceleradinho, né? E o Rodrigo Isso ainda é aí. mais. E outra coisa, as oportunidades vão aparecendo, né, cara? As coisas vão aparecendo e você... E a gente está se preparando para abraçar essas oportunidades. Né? A missão da KGM é desenvolver mercado, levar oportunidade, né, para os nossos fornecedores Isso. e os nossos clientes. Então, é o que eu falo sempre para os nossos colaboradores. A gente tem que desenvolver mercado. Né? Criar o A próprio nossa cenário, né? missão é essa, é desenvolver quanta coisa a gente tem para oferecer aí para os nossos estados, para onde a gente está, né? Desenvolver da melhor forma. Então, a Única AGM, né? A gente desenvolveu aí a Única AGM, onde a gente pega e capacita os nossos parceiros, as nossas revendas. Então, o nosso principal objetivo é esse, né? Nossos parceiros e revendas estando cada vez mais preparados para oferecer para o mercado o que tem de melhor. Esse é um baita exemplo de sucesso também, tá? Essa visão que a gente tem de preparar o nosso instalador e trazer ele para esse mundo novo, né, de oportunidade. O cara que mexia só com CFTV, nem IP era, ele passou a mexer com CFTV IP também, né? Aí ele passou a mexer com controle de acesso, ele passou a mexer com projetos de incêndio, ele passou a mexer com redes, né? Com software, cabeamento estruturado, software. com software, com analítico, com solar. Então os caras que tiveram essa mentalidade, tem exemplos dentro da KGM que são instaladores, os caras saíram do patamar De tão alto telefonia, nível, né? Para hoje fornecer grandes projetos. Isso, né? e aquilo que a gente fala, profissionalismo, se profissionalizem, gente. E a gente está dando essa ajuda com a Única GM. Exato. Né? Para que eles fiquem cada vez melhores, né? A gente Claro. precisa deles, né? A gente Isso. vive por conta deles, né? E não só noções técnicas, né? Mas administrativas também, com cursos Gestão. diferentes. Curso de gestão, tudo. Exato. Tu tem uma missão boa aí, viu, Hoje, Thiago, a gente tem uma estrutura
né? Que, pô, estrutura de marketing. Hoje a gente tem 6 pessoas de marketing para dar apoio às nossas revendas e parceiros, né? Desenvolver, pô, de fardamento, de fachada, né? De layout, do que precisar. Então, esse é o nosso objetivo e missão, é desenvolver os nossos parceiros, que através dele o crescimento vem. Isso, que inclusive eu queria até complementar essa parte. Toda vez que o pessoal está no treinamento, a gente sempre comenta, eu principalmente, que o treinamento é um primeiro passo. Primeiro, o treinamento vai dar o conhecimento básico, vai dar o que ele precisa saber para fazer a ação. Mas no dia a dia, quando ele tiver dúvida, a gente sempre tem equipe técnica que dá suporte. A gente vai muitas vezes com o integrador no local, chama o cliente até a KGM também para dar esse suporte para ele. Então o treinamento é a base, mas o dia a dia a gente também vai ajudando ele a construir. Então é um crescimento conjunto do integrador e da distribuidora também. Perfeito. Sobre essa caminhada que já faz bastante tempo, né? Vocês passaram pela representação, KGM LAN e tudo mais. Tem vários parceiros que desde o início estão com vocês, que vocês comentaram, né? Claro. Queria saber dessas pessoas, quais os que ainda estão, pessoas que foram importantes durante todo esse processo e também distribuidores, enfim. O que é que você acha importante das pessoas que fizeram parte desse processo junto com vocês? Sem elas, a gente não estava onde está, né? Então, o reconhecimento é total. Existem pessoas que estão ainda com a gente, outras não estão mais porque já se foram, né? Mas, assim, a empresa ela é muito grata. A gente é feito de pessoas, né? Então, a gente tem um Cláudio, por exemplo, né? Que é referência para todos nós. Claudião. Né? Então, bicho, primeiro eu agradeço a meus filhos, né? Minha esposa, a essas pessoas que estão com a gente até hoje. E aos fornecedores, né, que acreditaram na gente, deram crédito, né? Então, a Intelbras, por exemplo, né, foi uma empresa que acreditou muito na gente, a gente está muito próximo dela, né? A Nexus que a gente começou né, tudo, né? A gente não é desmerecendo em momento nenhum, pelo contrário, ela está sempre no topo da linha dos nossos fornecedores, tá? E outros que estão por aí, estão chegando, tá? Então a gratidão é grande. A gente não era nada se não fossem essas empresas e vocês que estão com a gente, né? Desde o início, tá bom? E os nossos clientes, né? Sim. Então, agradecer aos nossos clientes por confiarem na gente, por tá desafiando a gente todo dia a ser melhor, né? Então, eu acho que sem nossos clientes a gente não era nada, né? Inclusive, talvez cabe essa pergunta, mas tem alguns clientes que estão desde o início, que sempre compram há 13, 14 anos aí com vocês? Tem, cara. Tem cliente que está com a gente desde o início e que acreditou e que está no outro patamar, cresceu como a KGM, evoluiu como a KGM evoluiu e, porra, tem uma irmandade com a gente muito grande, tá? E uma seriedade muito grande. Seriedade. Estão no outro patamar porque acreditaram no que a gente falou, né? Então, o que a gente falou, né, desde o começo aí, o que a gente promete, a gente entrega, né, e a gente trabalha com muita seriedade. Então, as empresas que trabalham com seriedade têm muita sinergia com a gente. É isso aí, gente. Esse aqui foi um ótimo momento, né, que a gente teve aqui com o Rodrigo, com o Gabriel, Tiagão também. Agradecer a presença de vocês, né? Falar um pouco da história da KGM. Foi ótimo esse momento aqui. E eu queria falar para você que está assistindo que esse é só o começo. A gente vai ter um monte de episódio bacana aí. Aguardem as novidades, né? Não deixa de se inscrever no nosso canal, deixar os comentários aqui, né? Dá o like, né? Que não pode faltar. Deixa quais pessoas que você quer que a gente convide, quais os assuntos e temas que você quer que a gente participe. Deixa aqui embaixo, né? Nos comentários. Beleza? É isso aí. Até o próximo podcast. Tchau. Tchau. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.